Boa tarde a todos. Nós vamos dar início a mais uma transmissão, né, do nosso seminário de desenvolvimento e insustentabilidade, né, realizado pelo Núcleo de Altos Estudos Amazônicos, da UFPA. Esse evento é um evento em que o principal objetivo é apresentar as nossas pesquisas, né, as pesquisas dos nossos professores, nossos alunos, e também a nossa interação com parceiros no Brasil e no mundo, né? E hoje a gente tem uma palestra, né, bastante importante, de um tema essencial, principalmente na Amazônia, né, que seria os percursos e travessias da educação ambiental em perspectiva crítica e emancipatória no Brasil e na América Latina. A palestra vai ser mediada pela professora Marilena Loureiro, a quem eu dou boas-vindas, né, e espero que a gente tenha um evento bastante interessante e com muitas participações. Bem-vinda, professora Marilena. Bem-vindo, professor Fred Loureiro, que vai ministrar a palestra. Professora Marilena, fique à vontade, a palavra é sua. Muito obrigada, professor Silvio, a quem nós, de fato, agradecemos a oportunidade de estarmos ampliando nossas discussões no âmbito do NAIA, em torno da educação ambiental e suas feições e significados, seus percursos e trajetórias. Essa palestra que hoje nós realizamos, ela se integra a uma série de esforços que, no âmbito do nosso grupo de pesquisa, que é o Grupo de Estudos em Educação, Cultura e Meio Ambiente, nós já vimos realizando dentro do que nós chamamos, nós configuramos como uma série de diálogos sobre ciência, solidariedade e educação ambiental em tempos de pandemia, ou no combate à pandemia. Só para situar um pouco o professor Frederico, né, dessa trajetória que nós vimos desenvolvendo no GEAM, nesse movimento. Então, nós já recebemos vários colegas da nossa área de educação ambiental, nacional e internacional. Nós recebemos, para a abertura dos nossos trabalhos, a professora Michele Sato, tivemos com o professor Vilmar Pereira, professor Mauro Guimarães, a professor Marcos Reigota. Tivemos a honra também de ter conosco, discutindo, o professor Henrique Leffe, e nesse momento nós temos a grata satisfação de estarmos juntos com alguém que vem acompanhando os trabalhos do GEAM ao longo já de vários anos. Esteve conosco, por exemplo, no nosso evento de 10 anos, né, de GEAM, fizemos 20, agora já 22, de pesquisa, ensino e extensão na área de educação ambiental, na Universidade Federal do Pará e no Núcleo de Altos Estudos Amazônicos. Então, é uma grata satisfação poder estar novamente dialogando com o professor Frederico, que nos honra hoje com a sua presença. Professor Frederico, possivelmente, para os adeptos, os estudiosos da educação ambiental, dispensaria grandes apresentações, mas eu faço questão de dizer um pouquinho, né, da trajetória do Fred, que vem nos acompanhando na Universidade Federal do Rio de Janeiro. O professor Frederico é licenciado em Ciências Físicas e Biológicas pela UFRJ, com bacharelado em Ecologia, mestrado em Educação pela PUC do Rio e doutorado em Serviço Social também pela UFRJ. Atualmente é professor titular da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor do Programa de Pós-Graduação em Educação, PPGE, líder do Laboratório de Investigações em Educação, Ambiente e Sociedade, coordenador da linha de pesquisa Estado, Trabalho e Educação, Movimentos Sociais, do PPGE da UFRJ,
é pesquisador do Núcleo de Estudos Latino-Americanos na Universidade Católica de Pelotas e também do Grupo de Pesquisa em Educação Ambiental e Formação de Professores da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Pesquisador do CNPq e é autor de inúmeras obras no campo da educação ambiental, inúmeros livros, artigos, que vem colaborando com a consolidação desse campo teórico da educação ambiental no Brasil e, por que não dizer, no mundo. Então, conosco hoje uma das nossas maiores autoridades em educação ambiental, que nos honra com sua presença. Muito obrigado, professor Frederico. Partilhar e dialogar com o Frederico é sempre um enorme prazer e a gente agradece já antecipadamente. Professor, fique muito à vontade hoje para, dentro do nosso evento, que o professor Silvio já muito bem apresentou, que é o nosso Seminário de Desenvolvimento e Insustentabilidade e Sociodiversidade. Nós vamos estar tratando, portanto, os percursos e travessias da educação ambiental em perspectiva crítica e emancipatória, no contexto da América Latina, mais especificamente pensando no Brasil, com alguns rebatimentos com a Amazônia, a gente vai compondo esse diálogo. Professor Frederico, seja muito bem-vindo ao NAIA, ao GEAN, nossos cumprimentos, em nome também da reitoria da UFPA, professor Gilmar Pereira da Silva, gostaria de estar conosco, teve um probleminha, mas gostaria também de cumprimentá-lo, nosso vice-reitor, que também conosco dividiu vários momentos, né, nas nossas interlocuções em educação ambiental. Fiquem muito à vontade, professor. E todos que estão conosco já nesta sala, sejam muito bem-vindos, aproveitem e apresentem suas questões ao nosso chat. Nós temos prazer em compor esse diálogo nesta tarde. Obrigado, professor. À vontade, Fred. Obrigado, Marilena. Obrigado ao Silvio, obrigado a todos que estão e todas que estão aqui, né, nos ouvindo nesse momento e participando nesse novo formato, né, que a gente foi obrigado a se adequar ao longo de 2020. Tem propiciado também alguns intercâmbios, né? Então, mas assim, realmente é uma honra estar com vocês, uma alegria, né? A Marilena é minha amiga, minha irmã, né? Muitos acham que é parente mesmo, né? O sobrenome é o mesmo, mas não deixa de ser, né? Também, de alguma forma, é mesmo. E a gente realmente vem junto há muitos anos, né? Muitos anos mesmo. Interessante você ter lembrado aí dos 10 anos. E me veio à cabeça vários momentos importantes aí no Pará, né, de discussão, de acolhida também. Então, realmente, assim, já é uma história, né? É uma história de vida, assim, né? Aliás, meu último livro, Educação Ambiental, Questões de Vida, até a última parte é um pouco isso, né? Trago histórias de vida minha, né? Que tem relação direta com tudo que a gente vai conversar aqui, né? Então, é uma alegria estar podendo compartilhar, né? E espero, né, pretendo fazer uma fala aí de uns 40 minutos, mais ou menos, né? E aí, enfim, aí poder conversar com vocês a partir das questões que vocês colocarem, né? E aí a gente vai até no limite do horário aí, que eu não sei exatamente qual é, mas, enfim, a gente vai até aonde der, né? Bom, assim, eu acho que o tema é extremamente oportuno. Primeiro, parabéns pelo título do seminário, no encontro, né? Pela escolha também das pessoas que participaram, né? Pessoas de altíssimo nível, né? Colegas de longa data. E o título realmente é provocador, né? A insustentabilidade. Eu acho que é interessante colocar esse ponto, né? A gente sempre faz no sentido afirmativo, mas também colocar a dimensão da negativa, neste momento, eu acho absolutamente estratégico, né? Por tudo que a gente está vivendo no Brasil, no mundo, né? Nos últimos anos, o que são esses movimentos de bastante retrocesso no campo ambiental, né? De intensificação das formas de exploração, e também sopros de esperança que começam a surgir na América Latina, né? Aí na Bolívia, no Chile, na Argentina, enfim. Né? Então, como é que a gente olha isso e como é que a educação ambiental se relaciona com isso tudo, né? Então, eu quero trazer um pouquinho do que eu penso sobre isso, mas também trazer um pouco desse histórico, né?
lembrando um pouco desses caminhos, né, dessas travessias, desses cruzamentos da educação ambiental que foram constituindo esse elemento crítico, emancipatório, que acabou virando uma característica marcante da educação ambiental na América Latina, particularmente no Brasil, a ponto de ser manifesto em documentos legais, né, em normativas ministeriais. Então, eu acho que isso não é pouca coisa, né, ainda que, evidentemente, a normativa por ela mesma não é garantia, né, de realização, né, mas é uma indicação de que é algo presente na sociedade, algo forte, né, então trazer um pouquinho disso que ajudou a constituir, né, essa perspectiva crítica, né, latino-americana, né, que é, sem dúvida nenhuma, né, assim, algo significativo para o mundo, né. E aí, como é que isso se configura, né, e o que efetivamente passa a ser definido como crítico no Brasil e na América Latina, né? Em que momento isso se dá? Eu costumo colocar que o momento principal para a gente começar a delimitar e delinear o campo crítico, né, em termos de educação ambiental, é ali nos anos 80, né? E não foi por acaso ali nos anos 80, porque você tinha um movimento na América Latina e particularmente no Brasil de redemocratização da sociedade, né? A saída de um período ditatorial em vários países, e a retomada de uma vida mais democrática, de uma vida mais pública, de discussão pública, de debate público, né? E isso, evidentemente, afeta o conjunto da vida social, do tecido social, e a educação não poderia ser diferente disso, e particularmente a educação ambiental, né? Então, você vai ver ali nos anos 80 uma retomada, né, de elementos de discussão que já existiam no Brasil pré-ditadura, né, e que ganha muita força ali nos anos 80. Então, é quando você vai ver ali uma emergência das pedagogias críticas, né, particularmente das inspiradas em Paulo Freire, né, que passa a ser a grande fonte de inspiração ali da educação ambiental, e das pedagogias histórico-críticas, ali com a discussão com Saviani, com Caldense Frigoto, Roberto Lerre, enfim, uma galera grande aí que estava, né, que tem ainda hoje um peso muito forte no campo estrito senso da educação, não tanto da educação ambiental, essa é uma outra discussão, né, porque mais Paulo Freire e menos Saviani na educação ambiental, mas enfim, não é o meu momento agora, talvez se pergunta, né, se quiserem. Mas enfim, né, você tinha essa efervescência de um campo crítico ali nos anos 80, né, e do ponto de vista teórico, né, de propostas pedagógicas na educação, e um crescimento, né, um fortalecimento da educação popular, ou seja, de pensar a educação numa perspectiva popular, a partir do povo, com o povo e para o povo, ali nos anos 80. Então, processos educativos variados, não só escolares, começam a ser enfatizados, discutidos, valorizados, né, nos anos 80. Então, educação com sindicatos, educação com movimentos sociais, educação em comunidades, em igrejas, muito trabalho com um certo campo progressista da Igreja Católica, né? São elementos de muita força, a educação do campo, né, que é forte aí na UFPA, né, e que traz essa marca da discussão dali, né, de todas essas discussões dos movimentos sociais, de pensar a relação cidade-campo, enfim. Então, é um momento muito profícuo, né, de muita vitalidade das forças sociais, das forças populares, né, das forças democráticas que buscavam uma sociedade mais justa, mais igualitária, né, mais respeitosa em relação ao diverso, né, no respeito da relação com o outro, né, e isso tudo chega na educação ambiental, né? Então, se você olhar as figuras que marcam a educação ambiental nos anos 80, aqui mesmo já passaram algumas dessas pessoas aqui no caso do Brasil, né, Michel de Sá, o Mauro, o Reigota, enfim, são pessoas todas, assim como eu, que chegam nesse momento, né, nessa discussão da educação ambiental. Eu o mais novinho, viu? Agora já nem tão novinho.
já se passaram aí 40, quase 40 anos, né? Então passa rápido, né? Muito rápido. Né? Então, mas naquela época, todos novos, né? Eu, então, era realmente adolescente, né? Muito animado, vinha de uma discussão no campo ambientalista também, o campo ambiental no Brasil também, ali nos anos 80, e na América Latina também, ele se reconfigura, né? Você sai de um ambientalismo muito verde, estrito senso, né? Aquilo que a gente acaba denominando na educação ambiental, de uma leitura mais conservacionista da educação, inspirada muito na biologia da conservação, né? Mas ali toda uma rediscussão do ambientalismo também ocorre na América Latina, e emerge o que ficou conhecido como socioambientalismo, né? Essa não é uma denominação teoricamente muito adequada, né? Porque o ambiental já pressupõe o social, né? Mas foi uma demarcação política importante, né? Porque era exatamente esse campo mais crítico do ambientalismo que vai dizer que a questão ambiental não pode ser entendida por ela mesma, né? Ela só pode ser entendida nas relações sociais, porque não há um problema ambiental por si, né? Todo problema ambiental decorre de relações sociais que geram aquele problema, né? Como diria uma grande amiga minha, né? A árvore não tem uma questão, né? A questão surge na relação que estabelecemos com a árvore, né? E a relação é social, né? Socialmente definida, né? Então, o modo como nós nos relacionamos com a natureza, o que fazemos, né? O modo como nós nos usamos, nos apropriamos, contemplamos, né? Tornamos ela sagrada ou utilitária, né? Isso é social, é um processo social que define isso, né? Então, isso não é do mundo da própria natureza, né? Isso é do mundo estritamente da sociedade, dos processos históricos sociais que vão redefinindo o modo como, né, somos na natureza, né? Então, esse campo chamado socioambientalismo também traz elementos de discussão que vão rebater, né, e vão compor essa coisa muito singular da educação ambiental latino-americana, né, que é pensar a educação ambiental a partir dessas determinações sociais e pensar a educação ambiental como educação, né, fundamentalmente como educação. Né. Até ali, até por força dos processos da ditadura, o que você tinha era uma utilização instrumental do processo educativo para transmissão de conhecimentos ecológicos, né, valorização de certos comportamentos ecologicamente adequados, enfim, né, aquilo que estaria muito hoje entendido como divulgação científica e algo por aí, né? Então, assim, a educação ambiental crítica ela vai se configurar, né, como essa valorização da educação, né? Esse entendimento de que, em última instância, ao falar de educação ambiental, nós estamos falando de educação, né? Claro, de uma educação que repensa a relação sociedade-natureza, que se coloca nessa interface sociedade-natureza, né? Que tem por questão essa interface sociedade-natureza, né? Mas, acima de tudo, é o próprio processo educativo. E, ao ser o processo educativo, ela não se esgota no comportamento, não se esgota na transmissão de conhecimento, não se esgota na divulgação científica, ainda que tudo isso componha o próprio processo educativo, né? Mas o porquê desse questionamento? E aí entra um ponto que eu acho que é fundamental, né? Que é a compreensão da educação na sua dimensão ontológica, na sua dimensão constitutiva do ser humano, né? Então, para toda essa tradição crítica, né, a gente se constitui como pessoa, né, e como sociedade na nossa atividade no mundo, transformando o mundo no atendimento das nossas necessidades e, ao fazer esse movimento, recriando o próprio mundo. E o modo como nós socializamos isso, né, o modo como nós transmitimos, nos reapropriamos dessas relações com o mundo, né, dando significados, dando sentidos, produzindo conhecimentos, produzindo técnicas, produzindo condutas sociais, né, esse é o próprio processo educativo, é o formar-se ao longo da vida, é humanizar-se ao longo da vida. Por isso que o Paulo Freire fala tanto em humanização, educação como humanização, educação como ser mais, né? Ou seja, é a busca, né,
permanente de nós nos constituirmos como pessoa ao longo da vida. Então, isso é o próprio processo educativo. Então, por isso que para a perspectiva crítica, a educação ambiental não pode ser esgotada em nenhum desses elementos isoladamente, nem pode ter por finalidade nenhum desses elementos isoladamente, né? A gente tem que pensar o ser humano integral na sua relação com o mundo, né? E pensar esse processo formativo integral, né? Claro que cada um de nós tem suas ênfases, um vai discutir mais a universidade, a educação pública, a formação, a política pública, o movimento social, enfim, cada um, né, conduz aí para aquilo que é da sua vida, né, aquilo que considera importante, em função da sua própria trajetória, né? Mas, de qualquer forma, né, a leitura crítica é uma leitura relacional, integrada, integradora, né, e isso é o grande diferencial que se alcança ali nos anos 80. Então, eu diria que a educação ambiental ali na sua perspectiva crítica se constitui por essa junção, nesses cruzamentos, né, nessas encruzilhadas da vida entre a educação popular, né, o socioambientalismo, né, as pedagogias críticas que vão se definindo ali nos anos 80, a pedagogia libertadora de Freire, né, as pedagogias histórico-críticas e outras, né, que daí derivam e que com essas dialogam, enfim, né, e forma esse grande caldo aí, né, que vai definindo, né, a criticidade. E aí as pessoas passam a se colocar como críticos, né? Com o tempo, aí acho que tem um aspecto importante, ali para os anos 90, chegando nos anos 2000, né, quando o próprio campo ganha mais maturidade, né, ascendem forças mais democráticas no Brasil, né, muitos educadores ambientais ocupam cargos no Estado brasileiro, né, alcançam status na universidade pública, enfim, você vai consolidando esse campo, consolidando as normativas, e aí, evidentemente, dentro disso que ficou conhecido como educação ambiental crítica, você observa que há diferenças, né? Algumas diferenças mais significativas, outras nem tanto, né? E que todo mundo que estava nesse campo do crítico ao quê? Crítico a essa forma mais conservadora e conservacionista de entender a educação ambiental, crítico a esse modo de desenvolvimento, né? A esse padrão de sociedade, né? Então, crítico ao que estava aí, mas não quer dizer necessariamente que todo mundo que é crítico ao que estava aí está pensando exatamente da mesma forma e tem os mesmos interesses, né? E, evidentemente, para você chegar a essa conclusão só com o amadurecimento do campo, né? O Bourdieu fala muito sobre isso, né? Eu, particularmente, não vejo essa dimensão de divergência como um elemento ruim, né? O Bourdieu fala que todo campo chega à sua maturidade quando as divergências internas elas se explicitam, né? Enquanto isso não aparece, significa que você está ainda no movimento de constituição do próprio campo, né? E é verdade, né? Porque é só na hora que você vai discutir, né, a prioridade para uma política pública, vai discutir as ênfases no processo formativo, quando você vai discutir as ênfases, as prioridades na relação com os movimentos sociais, né, do que é efetivamente o caráter público de uma política de educação ambiental, é que essas diferenças vão aparecer, né? E só é possível fazer essa discussão quando isso se torna um elemento concreto, possível de aparecer na sociedade, né? Antes, não. Quando você está ainda querendo chamar a atenção da sociedade, você ainda está, né, surgindo como campo, né? Só quando você começa a discutir o conteúdo é porque você já tem as institucionalidades, né, os processos criados na sociedade permite fazer essa discussão de conteúdo propriamente dito. E aí as diferenças vão aparecer, né? E aí você vai ver dentro desse campo crítico perspectivas teóricas diferentes. E aí, portanto, não é uma questão de preciosismo, né? Ou de vaidade, né? Fulano não pensa, não, faz questão de demarcar que é diferente do ciclano, não sei o quê. Não, isso aí é ruim quando não há respeito, quando não há, né, assim, um mínimo de capacidade de compreensão do outro, né? Mas essas diferenças teóricas, elas são práticas também,
né? Porque implicam em ênfases distintas, como eu falei, né? Então, se eu entendo que priorizar, por exemplo, os trabalhadores, priorizar os movimentos sociais nas políticas públicas é fundamental no processo de democratização, né? Se eu entendo que uma política pública de educação ambiental tem que partir e valorizar a escola pública, né? Isso é uma prioridade, né? E que isso tem a ver com uma perspectiva de mundo, isso tem a ver com uma perspectiva teórica, né? Que diz, né? Que coloca isso como um aspecto central, né? Diferente de outras perspectivas que não, às vezes não vão dar esse tipo de ênfase, né? Diferente do que para mim, né, é absolutamente central, né? Então aí você vai ver leituras mais críticas de filiação marxista, que é o meu caso, né, que é o caso da Marília Tozoni, que é o caso do Quintas, que é o caso do Felipe Lairargues, enfim, né? E você vai ver perspectivas que dialogam com, mas não se inscrevem diretamente, né? Você vai ver perspectivas mais pós-estruturalistas emergindo, né? Você vai ver perspectivas fenomenológicas, como a da Michele, né? Que dialoga conosco, mas assume, né, uma leitura da fenomenologia, né? E assim sucessivamente, né? Mais ênfase nos estudos culturais, enfim. Né? Você tem um leque de perspectivas teóricas que dialogam com esse início da educação ambiental, né? Mas que vão aí se consolidando, dando suas ênfases, enfim. Né? E aí muita gente passa a se questionar, inclusive, se continua se chamando de crítico ou não, pós-crítico, enfim. Aí tem toda uma discussão em torno disso, né? E aí acontece um fenômeno muito interessante, né? Porque nesse percurso, né, esse debate crítico chegou a um certo momento que muitos começaram a dizer isso não é mais necessário, né? As questões críticas elas já não são mais tão relevantes na sociedade, existem outras questões, né? E aí é muito curioso isso, né? Porque se você olhar ao longo da história, um parênteses assim muito rápido, né? Se você olhar ao longo da história, né? Decretar a morte do pensamento crítico na sua filiação mais radical, né, assim, do campo que se aproxima do marxismo, né, e de teorias afins, próximas, né, isso existe desde o final do século XIX. Né, já decretaram a morte algumas dezenas de vezes, mas sempre renasce. Né? Na verdade, renasce por um motivo muito simples, gente. É porque as contradições mais agudas do capitalismo não foram resolvidas. Né? Pelo contrário, né? Pelo contrário. Então, o que começa a acontecer ali de meados de 2010 para cá, né? Principalmente você começa a ver uma crise econômica acentuada, essas famosas crises cíclicas do capital, né? Começa a ter um rebatimento muito forte na América Latina, no mundo, né? Mas particularmente na América Latina. Né? Então, as economias começam a entrar em crise, né? E não entra em crise por acaso, né? Porque você tem um modelo na geopolítica e na geoeconomia mundial, né? Em que a América Latina permanece num lugar de subordinação, né? Aquilo que alguns autores chamariam de capitalismo dependente. E esse lugar subordinado é o lugar, né, de uma economia que ela se funda em cima de uma reprimarização da economia, né? De uma desindustrialização, né, de uma intensificação dos processos do extrativismo. Né? E isso é muito importante a gente estar colocando. Né? Esse é o auge do avanço do agronegócio, da exploração madeireira, do avanço da pecuária, principalmente aí, né, no arco mais sul. O Pará, então, é alvo predileto, né, disso tudo que eu estou falando, assim, né, em relação ao norte. O Pará é o estado de longe, né, mais atingido por o avanço do agronegócio, da indústria de madeiras e da pecuária. Né, de um avanço, né, da indústria do petróleo, você vê que começa a entrar também no norte, entrar ali né, pelo Rio Amazonas, começa a aparecer da foz do Amazonas, toda uma discussão de exploração de petróleo, enfim. Né? Então, uma economia que ela é reprimarizada nesse sentido, né, da extração direta da natureza, né, de um extrativismo, né, muito primário, né, de uma produção extensiva, muito agressiva sobre a natureza, que demanda grandes territórios, né, para sua expansão. Né, e é uma economia baseada nisso,
né, que tentam aplicar na América Latina como um todo, e aí, obviamente, cada país aí tem reações variadas, dependendo da sua capacidade de organização, da estabilidade das instituições democráticas nos seus países, né, dependendo disso, avança mais ou menos, mas o fato é que você viu esse movimento ali na América Latina toda, né, de um ataque feroz a todas as conquistas sociais que se tinham obtido ali no final dos anos 90, início dos anos 2000, né, de governos democráticos na América Latina, um ataque feroz aos direitos sociais e um ataque feroz às políticas ambientais, né? E, particularmente no Brasil, né, isso ficou de forma patente, né, no movimento crescente de flexibilização das políticas ambientais, até chegar ao governo atual, onde você tem, né, a desestruturação radical, né, do aparato de Estado ambiental, né? Então, você vai ver tudo o que está se passando aí no Ministério do Meio Ambiente, CMBio, IBAMA, enfim. Eu não preciso ficar aqui lembrando para vocês disso, estão todos, né, acompanhando, né, de estruturação no sentido mais, né, mais brutal mesmo, porque não só é a perda das institucionalidades, mas é perseguição a funcionário, a servidor público, né, enfim, é algo muito agressivo e não por acaso, né, o primeiro ataque ele começa em cima das unidades de conservação, né, e dos territórios tradicionais, dos territórios sagrados tradicionais, né? Por quê? Porque a expansão ela precisa dessas áreas. Esse tipo de expansão econômica necessita intensamente dessas áreas hoje, que são territórios indígenas, que são territórios quilombolas, né? Que estão protegidos e resguardados, né, pela legislação, né, e de unidades de conservação que estão em áreas estratégicas de exploração mineral. Né? Então, não é por acaso que se fala o tempo todo essa coisa de flexibilizar para mineração, flexibilizar para exploração de madeiras, né? Que índio não precisa de tanta terra, né? Que quilombola não precisa de tanta terra, para que tanta terra para gente que não faz nada, enfim, esse tipo de discurso, que é o máximo da barbárie, é o máximo assim, do retrocesso, né? De um civilizatório, de algo assim, regredimos realmente 500 anos na história, né, em relação ao modo como a gente hoje olha esses povos tradicionais, né, como a gente olha as diferentes etnias, diferentes religiões, assim, é algo assim, de uma tristeza profunda, né? Mas esse retrocesso ideológico ele se dá em cima de uma materialidade concreta, que é a necessidade do capital, principalmente o capitalismo financeiro que se instala no Brasil, né, que tem aí na figura do Paulo Guedes uma figura central, né? Então, esse capital financeiro em cima de bancos, fundos, de grandes conglomerados empresariais, necessita dessa expansão territorial, necessita ampliar, né, para o agronegócio, para a mineração e assim sucessivamente, né? Necessita de ampliar esse extrativismo. Então, o ataque ele vem em duas mãos, do ponto de vista econômico e do ponto de vista ideológico, né? Ou seja, tentando desqualificar tudo aquilo que está fora desse projeto de desenvolvimento que está aí, né? Por isso que eu elogiei o título, né? Porque é um projeto de desenvolvimento absolutamente insustentável, gente. Assim, né? Não há nenhum parâmetro de realidade razoável que permita defender esse tipo de projeto a longo prazo, né? A não ser, evidentemente, você partir para o que está se partindo hoje em dia, que é o negacionismo, né? Então, você começa a dizer, tá queimado? Não, não tem queimada. Né? Não, tá acabando, né? Estão extinguindo espécies? Não, não está, invenção de ambientalista. Aí você começa a ir para um patamar, né? Não, a Terra é plana, não é finita. Aí você vai para um patamar de discussão, né, que foge a qualquer razoabilidade factual, né, do que o mundo está dizendo, né? Começa a dizer que o satélite é comunista, né? Assim, como se o satélite tivesse lado, né? Assim, a imagem aérea é a imagem aérea, né? Então, não tem lado, ele não é de direita nem de esquerda, né? Uma imagem que mostra que ali era X 10 anos atrás e hoje é Y, é a imagem, né? Não é uma questão ideológica, né? A interpretação disso é ideológica, né? Mas a imagem existe, então é factual. Então, esse processo ele tem um aspecto interessante, se é que se pode chamar assim,
que é mostrar novamente a validade, né, do pensamento crítico, das lutas populares, das lutas emancipatórias, das lutas indígenas na América Latina, das lutas quilombolas, das lutas dos negros, da luta dos trabalhadores assalariados, né, que estão na base da extração do valor, do mais-valor na sociedade capitalista, né? Então, isso você começa a ter que reconsiderar, né, porque, né, o sentido maior da crítica é exatamente esse, é dizer assim, o problema existe, o problema ambiental que existe não é um problema ahistórico. Todo problema ambiental, ou toda questão que se apresenta para a vida social, ela é determinada socialmente, ela existe em contextos específicos. Então, os problemas que a gente vive hoje são próprios desta sociedade, não é próprio de qualquer sociedade, de qualquer humanidade. Ou seja, isso é próprio desse tempo histórico, né? Então, isso é fundamental a gente estar ressaltando, e isso é o cerne do pensamento crítico. E quando a gente coloca, né, nesse grau de realismo, fala, olha só, não fale abstratamente do ser humano, nem fale abstratamente do problema, né, mas traga o problema para a sua materialidade concreta, né? Nós não estamos falando de qualquer educação, nós estamos falando de uma educação, né, que atende a esses interesses, nós estamos falando de políticas públicas de educação que se estruturam em cima desse marco temporal de forma de organização social, né? Nós não estamos falando de qualquer forma de ocupação e expansão sobre a Amazônia, estamos falando desse tipo de utilização, né? Porque senão também a gente vai para o né, pro mito da natureza intocada, lembrando do Diegues aqui agora. Não, não pode, não, porque não pode, mas a questão não é se pode ou não pode, a questão é a forma como isso se dá. E a forma é determinada por esse modo de produção e organização social. Então, o pensamento crítico, ao colocar isso, né, está dizendo o seguinte, olha, todas as questões são relevantes. Então, pensar as questões raciais, as questões de gênero, as questões religiosas, as questões geracionais, né, são fundamentais. Só que no marco dessa sociedade, todas essas questões elas são relacionadas e estão relacionadas, né, no próprio processo de constituição de uma sociedade que é estruturalmente desigual. Então, não é simplesmente uma questão de reconhecer o outro, de valorizar o outro, é uma questão de superar as desigualdades, porque a hierarquia é inerente a uma sociedade de classe, né? É isso que volta, né? E você vê isso, inclusive, fora do debate ambiental, voltando com muita força. Os feministas hoje voltando, não posso pensar a questão feminista descolada da questão de classe, né? Eu não posso pensar a questão racial descolada da questão de classe. Por quê? Por causa disso, porque eu não tenho como superar essas hierarquias sociais estabelecidas se eu não superar as desigualdades sociais, porque elas são estruturais, porque elas estão na base da expropriação material, né? A expropriação do outro, né? E a expropriação é o cerne daquilo que se chama capital, né? Uma sociedade sem expropriação, né, é uma sociedade não capitalista. Uma sociedade em que há expropriação é uma sociedade capitalista, por definição. Entendeu? Então, o enfrentamento dessas desigualdades e dessas hierarquias, dessas intolerâncias, passa pelo enfrentamento das formas de exploração, de expropriação que constituem essa sociedade. E pensar a educação ambiental é pensar a educação ambiental dentro disso, né? Por quê? Por tudo que a gente falou e também porque, né, eu só posso estabelecer outras relações com a natureza se eu mudo as relações sociais que nos constituem. Ora, essas relações sociais que nos constituem são relações de estranhamento do outro, né, de coisificação do outro, seja o outro uma outra pessoa, o outro, né, a natureza, um outro ente natural, né, se a base da relação é essa, né, a base da relação com a natureza é uma relação também de exploração e utilitária, né? Então, a gente pode, sim, avançar do ponto de vista individual, sempre, né, mudando comportamento, mudando prática, mudando formas de ver, né, sendo coerente eticamente, isso tudo é fundamental no processo, né? Mas é preciso pensar a educação inserida num projeto político de transformação do conjunto das relações para que a gente possa não só ter uma outra relação com a natureza, mas ser um outro tipo de humanidade, né? Em última instância, é disso que a gente está falando, gente, né? É ser um outro tipo de pessoa, né? É ter um outro projeto de ser humano, né? Eu tenho falado muito sobre isso ultimamente, sabe? Assim,
né? É muito curioso, assim, né? A área ambiental sempre fica focando muito assim, né? Na resolução. Parece até que a gente vai salvar a natureza, né? Não, assim, a natureza continua, gente. A natureza não está em risco. O que está em risco são, infelizmente, algumas espécies junto com a nossa, né? Mas quem está em risco mesmo somos nós, né? Assim, infelizmente, vamos carregar um monte de espécies junto conosco. Mas a natureza continua, porque o planeta continua, né? Então, a vida continua, né? Então, a gente não salva a natureza. No fundo, a gente está procurando encontrar caminhos e soluções para nós mesmos, como espécie, né? E ao procurar esses caminhos, é procurar ser um outro tipo de humanidade, né? Porque a humanidade, nessa perspectiva, é isso, ela é a humanidade do seu tempo, né? É o máximo que a gente pode ser nesta sociedade, é isso que nós somos, né? Cheio de contradições, né? Todos nós carregamos essas contradições, né? Todos nós, e esse, aliás, é um ponto importante, né? A educação ambiental crítica, ela não se propõe a ser a salvadora, né? Ela não é embutida de salvadores, não é isso, né? São pessoas como qualquer outra, só que ela entende que é necessário ter um direcionamento, uma intencionalidade pedagógica carregada de intencionalidade política. E política não é partidária, é política nesse sentido, de pensar a vida pública para todos, né? Então, basicamente, resumindo, é isso, é dizer o seguinte, assim, da mesma forma que eu quero poder comer algo sem agrotóxicos, eu entendo que isso é um direito para todos, não é só para mim. E não pode ser excessivo para mim, porque para muitos não é, né? Essa é uma das maiores. Aliás, Paulo Freire fala isso brilhantemente, né? Quando ele fala por que você é anticapitalista, fala assim, porque o capitalismo produziu uma das maiores aberrações da história humana no planeta, que é produzir a abundância material, da riqueza material carregada de miséria. Que é isso que nós temos. Nós temos já uma área de plantio, né, que dá para alimentar, né, 12 bilhões de pessoas, né? Nós temos muito menos do que isso e tem muita gente morrendo de fome. Nós temos 1 bilhão de pessoas condenadas à fome no mundo, né? E o que explica isso não é falta de alimento, né? O próprio dessa sociedade, isso é uma das características do capitalismo, é isso, é que ele gera a pobreza e a fome no meio da abundância. Isso é uma das maiores aberrações que pode existir do ponto de vista ético, né? E do ponto de vista ecológico, né? Porque olha o investimento material e energético para a produção de tantas coisas que não resolveu nada, né? Não resolveu rigorosamente nada, né? As pessoas continuam sem educação, sem saúde, sem moradia, sem comer dignamente, sem lazer, né? Trabalhando até morrer, né? Então, não faz sentido nenhum uma sociedade como essa, né? Que onde você tem tanta abundância, né? Mas você precisa ser concentrado na mão, cada vez de um grupo menor, né? E é literalmente isso, né? O famoso, né, 20% da população consome 80% dos recursos naturais, né? Isso que era a fala dos anos 60, hoje em dia é muito pior do que isso, né? A gente está beirando 10%, consome 90%, né? Sendo que dentro desses 10%, você tem 1% que consome 47%, gente. Não há nenhum grau de razoabilidade nisso. 1% da população consumir 47% de toda a riqueza social produzida no mundo. Assim, isso é absolutamente bárbaro, injusto, violento e insustentável, né? Então, a educação ambiental crítica, quando ela coloca esses elementos para pensar o processo educativo, né, ela está situando o processo educativo na sociedade que a gente vive, né? Então, eu vou pensar aquilo que o Felipe Larag chama, né, sempre com muita atenção, né? É aquilo que para outras visões de educação ambiental é finalidade, para a gente é meio. Então, a minha finalidade não é fazer a coleta seletiva de lixo, não é a redução do desperdício de água, né? Isso é o meio para atingir algo maior, né? É o meio por quê? Porque isso é fundamental acontecer, né? Mas na minha relação com as mercadorias criadas, a minha relação com a água, né, ela é meio para pensar um outro tipo de humanidade, né? E, claro, eu procuro ser, dentro disso, o mais coerente possível, no sentido de que eu sei que eu sozinho não vou resolver o problema da água no mundo, né? Mas, assim, para mim, a água, e aí, aqui, lembrando a Marilena, né? Em particular, a água é absolutamente sagrada, né?
não só pelas tradições às quais eu estou vinculado, né, que acredita nisso, tem isso como um ponto, né, de crença fundamental, mas é sagrada porque simplesmente não há vida sem água, né? Então, a minha relação com a água é uma relação do sagrado, né? Então, isso eu procuro manter como coerência, e isso vale para a água e vale para qualquer outra coisa, né? Puxei água aqui em homenagem a Marilena, mas, né, isso vale para qualquer coisa, né? A vida é sagrada, né? O outro para mim é sagrado, né? O sagrado está aqui, né? Não está lá fora para mim, né? Então, isso eu procuro manifestar a minha coerência no meu comportamento, na minha conduta, na minha forma de respeitar o outro, na minha forma de ser acolhedor, enfim, sabendo que isso é apenas um meio para algo que a gente precisa construir coletivamente, né, para arrumar e ter como horizonte de possibilidade, sim, né, a construção de uma outra sociedade, né, e sim, ser um outro tipo de ser humano, né, que respeite, né, que valorize e que se integre à natureza de uma outra forma. Então, mais do que nunca, né, eu vou respeitando o tempo, né, mais do que nunca, né, a visão crítica, né, ela e emancipatória, ela se faz presente e volta a ganhar grande força, grande impulso, porque é isso, né, a realidade se confronta, né, com a teoria e diz, olha aqui, caramba, né, estamos aqui ainda, né, todas as formas de violência, de exploração, de expropriação, de barbárie, né, tá aí firme e forte. Então, né, a gente precisa lutar contra isso, né, e se enche de esperança quando a gente vê, né, movimentos, né, de indígenas no Chile, na Bolívia, no Equador, na Argentina, de movimentos de trabalhadores, somente na Argentina, né, e aqui, né, a gente, apesar de não estar ainda nesse patamar, né, mas a gente não pode desistir do Brasil, né, e apesar de todo o bombardeio que é feito diariamente de negacionismo, de anticientificismo, de desprezo à educação pública, de desprezo pela universidade pública, né, de um banho de fake news que circula pela internet diariamente, né, mas forças sociais continuam aí vivas e há esperança, sim, de que a gente retome um outro caminho e nisso a educação ambiental recupere o seu lugar nas estruturas de Estado, né, enquanto política pública, que nesse governo realmente foram massacrados, demolidos, dissolvidos, né, não sobrou mais nada da educação ambiental, né, no âmbito federal e em muitos estados também, né, mas sempre tem lá algo que permanece, né, que não se destrói, né, e aí, né, cabe a nós, né, e a história dirá, né, se a gente conseguiu retomar um outro caminho, né, mais belo no mundo. Né? É isso. Já está virando tradição, Fred. Eu sempre falo com o microfone mudo na sua passagem. Hoje eu não podia fazer diferente. Então, nossos agradecimentos ao professor Frederico. E enquanto as pessoas se organizam para apresentarem suas questões, a gente tem um tempo razoável para estabelecer essa interlocução, que eu acho que ela é fundamental, né, com a fala que o Fred traz. A gente vai até às 18h30, né? Então, vamos fazer um tempo para os nossos participantes poderem apresentar. E enquanto o povo se organiza, e já pode ir formulando isso no nosso chat, queria começar, né, compor um diálogo com o Fred, exatamente em torno dessa compreensão tão importante e ainda pouco tratada do ponto de vista da sua tradução de um campo de formulação teórica para materialidade prática, né? Que é exatamente a compreensão de educação ambiental enquanto educação, né? Enquanto formação de sujeitos integrais, de pessoas que se compreendem no mundo nas suas relações, né, com esse mundo, ou seja, que se conformam com sujeitos a partir das relações que travam com os elementos da sua materialidade, né, do seu campo de realidade. E acho que esse ainda permanece sendo um dos nossos maiores dilemas no enfrentamento do que seria esse salto que a gente precisa dar do ponto de vista de pensar uma educação ambiental necessária ao enfrentamento dos grandes problemas da realidade, né?
E a gente ainda observa, a par de todo o volume de formulação, e a fala do Fred ilustra muito bem a consolidação desse campo teórico, e pensando especificamente na educação ambiental em perspectiva crítica e nos diálogos que ela vai construir, nessa a coisa que você tão bem formulou, como não necessariamente visões que vão estar se confrontando, mas que o avanço do campo implica, assim, na eclosão de divergências, né? E que elas não nos separam, né? Muito ao contrário, elas avançam naquilo que a gente pensa possível. Mas ainda me parece que existe uma insistente permanência dessa compreensão mais minimizada de educação ambiental, que na sua fala você citou Laira Arges, que confunde, né, o que são os meios com o que de fato é fim, né, finalidade, a construção ontológica, uma nova perspectiva de se relacionar com a vida, com a sociedade, compreendendo as relações de desigualdade que a gente vive. Então, assim, queria que você tratasse um pouco, Fred, a partir do que você já desenhou, né, como que você vem percebendo essa permanente tensão, né, entre o que a gente avança do ponto de vista teórico e a insistente permanência dos chavões da educação ambiental, naquela perspectiva prescritiva, né, o que a gente podia dizer lá para trás, ecológico preservacionista. Pensei, ainda hoje, eu lembro quando a gente começou, e a gente começou já faz algum tempo, mas a gente começou muito jovem, né? Então, isso é legal, assim. Mas eu lembro, assim, os primeiros diagnósticos, enfim, quando se constituía a Secretaria de Estado de Meio Ambiente no estado do Pará e as suas áreas de educação ambiental. E aí um outro dilema, né? Em geral, você olha a educação ambiental, quando ela consegue se colocar na política pública, ela se coloca muito mais nas secretarias de meio ambiente do que nas secretarias de educação. E aí já é uma confusão grande, porque enquanto não consegue chegar na escola, enquanto dimensão política, não consegue, de fato, mover um percentual maior de sujeitos para a compreensão das necessidades dessas novas práticas. Então, fica sempre aquela coisa meio instrumental. E aí eu lembrei os anos 90, né, das primeiras coisas de temas, enfim, e sempre apareceu o que é educação ambiental, qual é o perfil, diríamos. Em geral, ela está sempre associada à coleta do lixo, né, as questões mais pontuais, e fundamentalmente a questão do lixo, né, do tratamento dos resíduos, como que numa permanente invisibilização dessa dimensão política, né, do questionamento, de fato, as desigualdades estruturais da sociedade. Então, onde ela aparece, e quando ela aparece, do ponto de vista formal, ela vai tendencialmente se relacionar muito mais com essas dimensões instrumentais, né? A par e em contradição aos avanços que, do ponto de vista teórico, a área, o campo vem formulando, né? Sei como é que você visualiza isso em termos mais amplos. Eu tenho olhado um pouco por conta dos estudos do pós-doutorado, né? Como que está isso em termos dos países da Panamazônia, né? E pensando América Latina em termos mais amplos, mas permanece uma adesão muito forte, a par da nossa perspectiva mais crítica e mais política, ainda permanece uma adesão, né? Essa coisa mais das prescrições da ONU, os ODS, enfim. Né? Não sei como é que você vem olhando para isso, mas acho que esse é um dos nossos maiores dilemas. Né? E aí a gente volta um pouco, né, para o que a gente está vivendo hoje, né? E a sua fala ilustra bem isso. O problema maior é a construção das nossas relações com o que a gente compreende como natureza, né? E aí a gente volta lá para, né, imaginemos 1947, com o texto do Clive Lewis, lembra? A abolição do homem, diz assim, que toda vez que a gente fala de homens que exploram a natureza, na verdade, a gente está falando de uma outra ordem de relações de exploração, de relações de dominação. A gente está falando
de homens que exploram outros, tendo a natureza como base para essa construção, né, dessa lógica de dominação, nos marcos do modo de produção capitalista, né? Então, assim, aí observa, 50 anos depois, quer dizer, a gente não consegue ainda visualizar, a não ser em experiências muito pequenas, mas que não consegue se consolidar como política, uma outra lógica, né? Não sei como é que você está vendo isso, mas isso é só para a gente continuar conversando, e eu queria convidar todos a apresentarem suas questões ao professor Frederico, por favor. À vontade, Frederico. Assim, ótimo, Mariana. Acho que você trouxe alguns elementos assim muito, muito significativos, né, dentro daquilo que a gente está conversando, né? Eu acho que tem aí duas frentes, né? Uma é aquilo que o Carlos Nelson Coutinho chamaria de um bom combate de ideias, e o outro é do campo prático mesmo, né? É isso, né? Assim, né? As teorias revolucionárias, elas têm que estar ancoradas na prática revolucionária, né? Então, começando assim pela primeira, né? Eu acho que apesar, né, de todo esse avanço de discussão, de um reconhecimento da criticidade, né, das perspectivas críticas no campo da educação ambiental, na América Latina como um todo, a gente vê muita fragilidade até, às vezes, né? As pessoas se autodenominam crítico, mas estão nessa leitura instrumental, né? E não se percebem nesse limite, né? Então, exatamente o que você falou, assim, a educação, o que é essa leitura instrumental, assim, para facilitar, né, para os demais que estão... É muito isso assim, eu tenho que melhorar, né, a gestão de lixo, né, de resíduos sólidos, eu tenho que evitar que tenha tanto lixo, lugar indevido, que tanta coisa seja desperdiçada e tal. Então eu penso a educação ambiental para isso, né? Isso é a instrumentalização, né? Eu preciso valorizar uma unidade de conservação. Então eu penso a educação ambiental voltada para a unidade de conservação. E assim vai, né? Então ficam coisas em que a educação ela entra apenas para viabilizar algo que já está definido previamente, né? Então ela ganha realmente só um sentido instrumental, e você vê, e aí vai para a prescrição, né? Vai para esses lugares, né? Que não são condizentes com aquilo que está sendo pressuposto, né, de todo esse debate, né? Então, acho que exige de todos nós um movimento muito forte de chamar ao debate essas questões novamente, sabe? Assim, e aí eu acho que há um processo na educação ambiental que me incomoda um pouco, nos eventos de educação ambiental, né? Que assim, as pessoas às vezes não gostam de fazer o debate, sabe? Assim, eu tenho percebido isso em alguns eventos, sabe? Assim, então, se você faz algum questionamento, algum trabalho, alguma fala, a pessoa toma isso como uma questão pessoal, sabe? Você não está entendendo o que eu estou querendo dizer, você não está valorizando o que eu estou fazendo. Não, pelo contrário, entendeu? Mas é pressuposto do processo formativo, né? Você poder problematizar, né? A problematização é uma exigência do processo educativo, né? Porque senão você fica preso à conformidade do lugar que você está, né? Assim, eu penso isso e acabou, né? Não, se você entende que a gente se humaniza em processo, né? O botar em questão, né? Problematizar é uma das condições mais elementares, né? Porque senão eu tomo como dado já, porque né? Eu penso isso porque penso, né? Eu afirmo isso porque afirmo, e ponto, né? Então, eu acho que a gente precisa ser amoroso sempre, né? Mas, né, saber colocar as questões, problematizar, discutir, né? Chamar a atenção, né? E aí, quando está chamando a atenção de alguém para algum ponto, né, a gente não está se colocando fora, que eu falei, né? Assim, todos nós vivemos essas contradições, né? Todos nós, né? Porque a nossa própria formação é fragmentada, porque ela é própria dessa sociedade, né? Então, quantas e quantas coisas a gente não faz na vida que a gente entra em contradição com aquilo que a gente busca, acredita, enfim. Né? E a gente não tem que olhar para isso assim com culpa, sabe? Assim, as pessoas olham para isso assim como, né, o fim do mundo. Não, sim, isso faz parte, gente, porque
né? É isso. Se nós somos as relações sociais do nosso tempo, né? Superar essas relações não é um movimento linear que você fala, não quero mais isso aqui, amanhã eu sou outra coisa. Não é assim, né? O mundo não funciona assim, né? É por isso que ele é tão desafiador, e por isso também que ele é tão apaixonante, né? Porque as coisas não estão dadas. Então a gente precisa caminhar nesse embate de ideias, né? Aceitar mais o debate como uma coisa importante, né? No campo das ideias. E no campo da prática, o que eu acho, assim, sinceramente, o que falta é povo na educação ambiental. Falta povo, entendeu? O que eu acho é o seguinte, assim, a gente avança nessas discussões quando a gente é confrontado pela barbárie dessa sociedade, entendeu? Assim, ninguém concorda com a fome, mas você só se mobiliza para superar a fome quando você ou passa fome ou quando você vê a fome de frente, né? Porque só do campo teórico, né, assim, não resolve a questão, entendeu? Você diz assim, sou contra a fome por um princípio, né, ético, né, racional, assim, não dá conta da discussão. A discussão é muito mais profunda do que isso, entendeu? Ela não se resolve no campo teórico e racional, ela se resolve num campo humano, assim, sabe? Então, só quando você está com o povo, né, é que você entende isso que eu estou falando, né? Eu me lembro, até foi uma fala aí no Pará, não me lembro mais que ano foi, uma das idas, que uma pessoa chegou para mim, né, e por acaso até estava com uma blusa vermelha nesse dia, e falou assim, eu gosto muito do que você fala, depois que terminou lá, né, minha fala, eu gosto muito da sua fala e tal, mas, assim, mas por que você é tão radical? E eu me lembro que eu respondi para a pessoa o seguinte, olha, eu sou tão radical no sentido, primeiro, no sentido exato da palavra, né, de procurar a raiz das coisas, né, procurar quais são as determinações do que está aí, né. Mas, assim, no sentido que você está falando, de fazer uma fala contundente, né, que toca nessas feridas dessa sociedade, do que nós somos, etc., é porque, gente, assim, eu, né, por ter andado, né, pelo país todo, por ter começado minha vida profissional trabalhando com meninos de rua, meninos e meninas que vivem na rua, né, viviam na rua, né, com favelas no Rio de Janeiro, depois de ter andado pelo Brasil todo, assim, eu me confrontei com cenas de violência direta, entendeu? De tiroteio, de morte, de fome, né? de criança no meio de esgoto, entendeu? Criança mordida por rato. Né? Então, quando você olha isso, né, eu não posso me dar o direito de não fazer uma fala radical, né, comprometida. Radical não precisa de comprometida, né? Por quê? Porque eu falei para a pessoa assim, porque por ter vivido tudo isso, né, ter tido a oportunidade de viver tudo isso, assim, eu tenho absoluta clareza de que nesse momento que eu estou aqui falando para vocês, alguém morreu porque não tinha um prato de comida, alguém morreu porque não tinha um copo de água, entendeu? Ou uma árvore foi derrubada por um interesse espúrio de exploração, entendeu? Algum animal foi maltratado por um interesse também, né, de vaidade humana, entendeu? Então, assim, tudo isso está acontecendo agora no mundo, né? Então, se tudo isso está acontecendo no mundo, eu não posso me dar o direito de chegar aqui para ficar falando uma abobrinha, entendeu? Então, essa foi uma coisa que sempre esteve presente na minha vida, por isso que minhas falas sempre foram muito contundentes, né? Agora não, eu estou ficando mais velho, eu estou fazendo falas mais suaves. Mas eu reconheço assim, que durante o período eu fazia falas muito contundentes, né? Porque eu era inspirado por isso o tempo inteiro, entendeu? Por essas crianças que eu via num ano, e no ano seguinte eu não via mais porque eu tinha sido morto pela polícia, entendeu? Que botava verme pelo nariz. Então, esse é o mundo real que me chama, né, que me interpela o tempo todo, entendeu? Tem uma das cenas mais marcantes, assim, que não sai da minha cabeça e nunca saiu, foi aí também no Pará, eu voltando de uma formação com o Quintas, lá em Tucuruí, né, que é um mar de contradições, né, uma hidrelétrica gigante com uma pobreza extrema em volta, né, e a gente para num lugarzinho para beber água, na volta voltando de carro para Belém, né? São umas 4 horas de carro, mais ou menos isso, né? Para vocês é pertinho, né? 4 horas é perto, né? Porque o estado é tão gigante que 4 horas é do lado, né?
Aqui 4 horas você sai do estado, né? Aí é na esquina. E aí a gente para um lugar muito pobre, né? Muito pobre. E assim, o cenário é de filme de ficção científica, gente. Assim, tudo queimado, né? Aquelas castanheiras em pé, tudo queimado em volta. Entendeu? Aqueles caminhões, um atrás do outro, com tora de madeira, né? Sem parar. Né? Interminável aquela fila de caminhões. Né? E uma criança, né? Enquanto eu estava bebendo água, uma criança ajoelhada com um short imundo, sem roupa. Né? Um short rasgado, imundo, né? E brincando com pedrinha, porque não tem brinquedo. Até hoje eu fico emocionado, entendeu? Até hoje, essa cena me marcou tão profundamente, assim, que até hoje eu falo sobre isso e fico emocionado. Entendeu? Porque eu me lembro que eu sentei do lado da criança e fiquei pensando, né, sobre o que estamos fazendo aqui como educadores. Né? Então, assim, o que esse tipo de vivência me propicia é um aprendizado muito radical, sabe? Assim, é muito intenso. Né? O que essa criança me ensinou na vida, uma criança que certamente nem lembra de mim, né? Ela me ensinou muito mais, certamente, do que eu pude ensinar, né? Ou trazer de perspectiva, de esperança para ela. Né? Então, né, a gente também tem que ter essa humildade, né, do nosso lugar na sociedade. Então, assim, acho que falta povo, né? Porque é esse povo que diz isso para a gente, né? E que faz a gente ter que sair dessa zona de conforto, né? De posicionamentos frágeis, né? De posicionamentos teóricos muito descompromissados com a vida, sabe? Então, eu acho que a educação ambiental precisa de povo, né? Eu sempre falei isso, né? Assim, não vem conversar comigo sobre construir política de educação ambiental para a escola só com ambientalista, tem que discutir com o trabalhador da educação, entendeu? Quem vive a escola é quem trabalha a escola, entendeu? Mesma coisa, quem trabalha o campo, né? É o produtor, entendeu? É o camponês, entendeu? Quem trabalha território sagrado é quilombola, é indígena, entendeu? Como é que vai fazer coisas sem eles? Não existe isso. Então, a gente precisa deles, né? Para dar essa materialidade a tudo isso, né? E acho que a educação ambiental ela se colocou muito distante disso há muito tempo. Né? Assim, quantas vezes eu vi discussões em rede de educação ambiental, as pessoas criminalizando movimentos sociais do campo, sabe? Assim, né? Desvalorizando, né? Povos tradicionais. Então, assim, não dá. Né? Então, falta povo mesmo na educação ambiental. Falta povo, né? Falta esse encontro com o povo e a compreensão dos significados desse encontro. Você estava falando, Fred, eu estava me reportando a uma pesquisa recente que a gente concluiu, que era um pouco um olhar sobre as ações afirmativas, as políticas públicas de governo federal nos últimos anos, exemplo do Bolsa Família, e o que isso alterava, né, na compreensão de pobreza das pessoas que, né, são beneficiárias por esses programas. E, ao lado disso, era uma iniciativa de pesquisa e de pós-graduação. Então, a gente tinha um curso para 400 alunos, né? Uma loucura, uma especialização. E eram alunos, professores, membros de conselhos, trabalhavam com políticas sociais, né? E uma das coisas mais interessantes era, no início da discussão, e que nos remetia à pesquisa, era exatamente a compreensão de pobreza, né? A gente vive numa escola, pensando nas nossas periferias urbanas, nossas áreas de floresta, escolas ribeirinhas, que são absolutamente precarizadas, né? Vulnerabilizadas, em alguns campos pauperizadas, mas que não conseguem dialogar com essa compreensão de pobreza. Né? Por conta, possivelmente, né, dessa coisa da inculcação ideológica. Né? Então, enquanto a gente não tiver essa compreensão, seja como universidade, como pesquisa, seja como sujeito da vida, né, aqueles que estão, de fato, construindo esses diálogos na vida, isso vai nos dificultar, né, a construção, seja da educação, seja de educação ambiental,
em perspectiva política de superação dessas mesmas desigualdades. Tá? Assim, eu vi uns aprendizados fantásticos, né, com essa última pesquisa, quando a gente trabalhava com as crianças, por exemplo, as imagens para a construção de futuro, né, você vai ver que são imagens que só reproduzem o seu imediatismo e a sua condição de pobreza, né, ou quando muito, né, a ascensão se dá pela via do fortalecimento do que seria a marginalidade, ou a continuidade da lógica de subalternidade. Então, por que o menininho, né, de 5, 7 anos acha mais bacana o revólver, o assalto, que é mais fácil, porque não tem perspectiva, né, de construção de uma outra lógica de futuro, né? E aí a tua fala ela é fantástica quando alude a essa compreensão da ausência, portanto, né, dessa compreensão de povo, da ausência da vida, diríamos assim, na educação ambiental. Fantástico. Mas agora eu preciso me relacionar com as questões que estão no chat, né? Estou me desculpando já com o meu coordenador, professor Silvio, que eu estou fazendo um exercício, recebendo aqui no WhatsApp as questões, então eu vou tentar, já, se eu não conseguir dizer os nomes das pessoas, me desculpo. Eu tenho uma primeira questão, né? Eu vou passar, acho que a gente faz um primeiro bloco, e não havendo outras, a gente já passa no segundo bloco para as nossas considerações finais. Então, aqui eu não consigo identificar o nome, mas a pessoa diz assim: boa tarde, em primeiro lugar, parabéns pela excelente discussão, a gente agradece. Gostaria que o professor comentasse sobre a importância do papel da escola, né, frente aos ataques atuais às políticas de meio ambiente, pela estrutura da agenda governamental de ultradireita instalada no país. Uma segunda questão vem da Cat, e ela diz assim: não seria necessária uma discussão mais efetiva contra o sistema econômico, né? Cat, me parece alguém do Mato Grosso, lá do GPEA, do grupo da Michelle, né? Cat não está identificando o sobrenome, mas penso que é ela. A professora Maria Sueli, que é do nosso grupo, do Jean, Sueli, que está lá na França fazendo pós-doutorado, a Sueli vai emendando uma coisa na outra, né? E a Sueli diz assim: obrigada ao professor Loureiro, à professora Marilena, e diante da destruição da Amazônia e do Pantanal, que não é ficção, enquanto o governo local e federal se apoia no negacionismo, e essas gerações que foram formadas na educação ambiental crítica, por que pouco se manifesta? Né? Essa é a questão que a professora Sueli coloca. E agora vou colocar a questão do professor Silvio. Professor Silvio Figueiredo, nosso anfitrião. Uma questão: será que a dimensão do presente está suplantando a ideia de um futuro? A sociedade não consegue mais entender a necessidade da preservação hoje, porque os efeitos ainda não estão postos e ainda não chegaram na porta? Essa é a questão do professor Silvio. Uma última questão da Tamires. Ela diz assim: professor, como devemos nos posicionar em um debate com apoiadores desse desgoverno negacionista, etc.? Existe possibilidade de diálogo? Nunca consigo terminar um diálogo sem ficar irritada com tamanha ignorância. Acho que não é só a Tamires, né, que sofre desse mal. Então, são essas primeiras questões que eu queria te apresentar. Eu fico à vontade, e as pessoas ainda têm um tempinho mínimo para formular outras questões, a gente, no segundo bloco, fecha. Fica à vontade, Fred. Tá ótimo. Eu vou começar dessa última juntando com a questão da escola, né? A escola é absolutamente central, né? Você vê que a escola é objeto de disputa, no caso desse momento, não só disputa ideológica, disputa econômica também, né? Porque a intenção de privatização das universidades está posta, né? Porque é um filão para exatamente esses fundos, né? Você sabe que alguns dos fundos privados, os maiores fundos privados ligados à educação estão no Brasil, que ocuparam o ensino médio e parte do superior privado, né? Que é a Croton, a Anguera, a Estácio, enfim, que controlam boa parte do ensino privado no Brasil, né? E enxergam nas universidades a expansão econômica, né?
né? E não é uma expansão pequena. Então, tem um interesse econômico visível por detrás, né? Na educação infantil e na universidade, principalmente nas pontas, né? São os ataques mais diretos, e uma disputa ideológica. Por que que rola essa disputa ideológica, né? Por quê? Porque a educação escolar é a forma pela qual a educação se universaliza no capitalismo, na modernidade, no modo geral. Então, a condição de definição do que é verdade para a sociedade, né, das formas de sociabilidade, dos conteúdos necessários para você se inserir no mundo do trabalho, nessa sociedade, se dá pelo processo de escolarização, né? Então, esse domínio da língua, né, escrita, né, dos cálculos, da matemática, domínio de alguns conteúdos necessários para a inserção no mundo do trabalho. Então, isso foi estruturado na sociedade capitalista pela universalização do processo escolar. Então, isso é importante dizer, né? A escolarização não é um processo de todos os tempos históricos, é um processo desse tempo histórico, né? Escola não existia antes, né? Então, o processo educativo se dava para o processo de via oral, transmissão pelo trabalho, não o trabalho alienado capitalista, né? Mas o aprender fazendo, plantando, pescando, né? Se relacionando com o seu território, enfim, né? Então, a escola é disputada por quê? Porque é a forma institucional pela qual se universaliza as verdades, se legitima determinado tipo de verdade. E esse governo sabe exatamente disso que eu estou falando, né? E por isso disputa lá que não pode ter discussão de gênero, que não pode ter discussão sobre evolução, que não pode ter discussão ambiental, né? Por quê? Porque são as verdades desse grupo dominante que precisam ser transmitidas pelo processo escolar para se tornar a verdade da sociedade. Então, a escola é disputadíssima mesmo. Aí entra essa discussão, né? Mas como é que a gente dialoga com essas pessoas, né? Tem limites, viu? Assim, e não vejo problema de falar que tem limites, porque repara o seguinte, o diálogo pressupõe a capacidade de escuta. O próprio nome negacionismo já diz, há uma negação da escuta, não é só uma negação da realidade, é uma negação de escuta. Então, quando a pessoa diz a Terra é plana e ponto, né, ela não está disposta a discutir isso. Né? Por quê? Porque o sistema de crenças dela necessita da ideia de que a Terra é plana, de que a Terra é central no universo, por vários motivos, né? De crenças de religiosas, inclusive, né? Que entram nesse universo. Então, é um processo muito delicado. Agora é o seguinte, né? Nós, né, e aí não é uma questão pessoal, eu acho que do ponto de vista pessoal, tem pessoas assim que simplesmente não dá para conversar mesmo, ponto. Né? Ponto. Assim, não tem conversa. Né? Agora, nós coletivamente temos que reivindicar sempre que a escola seja laica, né, e fundada em conceitos científicos. Né? Essa é a forma de resguardar o processo escolar, minimamente. Entendeu? Então, nesse ponto, não tem que ter abertura para o diálogo. Assim, é lutar mesmo por isso. Porque simplesmente o que está se passando, e digo uma coisa, a universidade tem culpa em parte nisso daí, porque ficou uma profusão de teorias relativistas também, principalmente na educação, na universidade, que foi um desserviço para a discussão teórica. Então, o que acontece com essas teorias relativistas e com esse negacionismo e anticientificismo que tem aí? Né? Há uma equiparação entre conhecer e opinião, e opinar. Conhecer e opinar é posto no mesmo patamar. Não são a mesma coisa, gente. E isso a gente não pode flexibilizar isso no processo escolar. Não pode. Né? A discussão sobre se a Terra é plana ou não, né, ela não é uma discussão de opinião, gente. Né? Isso não é uma disputa de torcida organizada, entendeu? Paysandu e Remo, Vasco e Flamengo, não é isso. Entendeu? Não está aí essa discussão. Né? E a própria universidade colocou, quando relativizou, né, a relação de constituição do conhecimento, que não é necessariamente científico, não estou falando só do conhecimento, estou falando de formas de conhecer, né, de conseguir organizar e aprender o movimento do real em nós, né, de forma sistemática, né, isso não está no mesmo patamar de uma impressão inicial sobre a qual a gente omite uma opinião.
entendeu? E a gente confunde isso, tá? Eu não tenho tempo aqui de avançar sobre isso, mas esse é um dos principais problemas hoje da educação, essa confusão entre conhecimento e opinião. E a gente não pode ser tolerante com esse tipo de equiparação e com esse pessoal que vai para um negacionismo. Então, assim, eu acho que a gente tem que respeitar as pessoas, né? Há limites reais da possibilidade de diálogo, mas a gente tem que lutar do ponto de vista coletivo por um processo institucional de educação pública, laica e fundada em conceitos científicos. Tá? E no diálogo, sim, aí sim, com saberes tradicionais que são fundamentais para nós. Né? Isso é que eu acho que falta, por exemplo, nesse debate. Né? Então, o conhecimento não é só o conhecimento científico, né? É preciso pensar o conhecimento na sua diversidade, que implica nesses saberes tradicionais, que são essas vivências práticas e saberes propriamente dito que se constituíram ao longo da história, né? E que expressam a possibilidade humana de se relacionar com a natureza de uma outra forma. Né? Então, quando você vê, né, um quilombola na sua relação com o sagrado e com a terra, né, é a evidência material de que existe uma outra forma. Não quer dizer que todo mundo tem que ser quilombola, não estou dizendo isso. Né, mas estou dizendo que ali eles expressam um outro modo de ser feliz, entendeu? E que se reproduz ao longo de séculos, de milênios, entendeu? É isso que os indígenas nos ensinam, né? É isso que os ciganos nos ensinam, é isso que, enfim, vários povos tradicionais, que os chineses nos ensinam, que os hindus nos ensinam, né? Ao longo de milênios de história. Né? Então, esse é um primeiro ponto importante. Né? Então, é a defesa da escola pública, laica, né, fundada no conhecimento científico, em diálogo com os saberes tradicionais. Né? E não confusão, né? E não abrir espaço para confusão entre opinião e conhecimento e saber. Entendeu? Em relação a pergunta do Silvio, sim, né, assim, é curioso o seguinte, quando você lê alguns teóricos da chamada teoria da dependência, né, que é muito forte na América Latina, né, e teve importância aí grande de participação de autores chilenos, argentinos, mexicanos, né, e brasileiros nessa discussão, o que eles falavam nos anos 60, anos 70 é o seguinte, né, esse lugar de subordinação da América Latina, que faz com que o povo, né, se constitua nessa lógica subordinada que a Marilena chamou a atenção, que se expressa nisso, naquela pessoa ali que né, reproduz e naturaliza esse lugar do subordinado, né, e que é muito forte até hoje. Até você falou, me lembrou de várias situações aqui, né, de pessoas negras que eu conheço, que até hoje tem familiares, por exemplo, que não sentam na mesa junto, porque acham que não merece sentar na mesa junto, gente. Assim, é inacreditável isso, mas é muito arraigado isso na constituição da pessoa. É muito difícil você enfrentar isso. Muito difícil. Entendeu? E delicado, viu? Porque você também não pode ser agressivo. Falar, você tá aqui, porra. Não dá para ser assim. Então, como é que você quebra isso? É muito difícil, né? Mas o que eles falavam lá atrás era isso, que esse lugar subordinado, né, por causa dessas crises do padrão de acumulação do capital, que tem 1000 explicações teóricas, ia chegar um ponto que essa crise ela gera isso, ela gera um excedente de população, né, que não é mais no famoso exército industrial de reserva, aquele excedente de população que ajuda a pressionar para o salário sempre estar mais baixo e tal. É mais do que isso, são pessoas que efetivamente se tornaram descartáveis. Hoje você tem uma população no mundo, né, que está nesse lugar do descartável. Né? E quando você cria essa situação de que parece que a economia não dá mais conta de atender às necessidades humanas e que tem gente demais, né? Você tinha duas opções, né? Eles falavam da bifurcação, que aliás Brigodini também sempre falou, Morin, né? Que é ou você vai para um movimento de transformação da sociedade e entende que o problema está na própria sociedade, que essa precisa ser mudada, ou não, você hiperenfatiza que o problema está na pessoa e aí você começa a legitimar uma ideia de que de fato tem pessoas que têm que morrer. E isso está na fala, por isso que é fascista. Né? Está na fala implícita ou explícita de boa parte dessas pessoas que estão no governo hoje. Né? O negro da periferia tem que morrer mesmo, o indígena tem que morrer mesmo, né? O quilombola tem que morrer mesmo, ou se adequa à sociedade, né? E passa a ser um bom consumidor, né? Uma mão de obra barata e um bom consumidor. Então, assim, essa ideia de descartabilidade das pessoas associada,
né, a uma situação real de precarização material que vem se intensificando por força dessas desigualdades. Você vê, a gente bate recorde sistematicamente de produção do agronegócio. Aliás, foi o único setor que cresceu durante a pandemia, não sei se vocês repararam isso. Né? Todos os setores tiveram queda, o agronegócio não aumentou 8% durante esse período. E, aliás, a concentração de renda também aumentou barbaramente, né? Nesse período da pandemia. Então, as pessoas estão numa situação que é isso, elas são movidas pelo imediato, né? E são constituídas pela ideia do só vale o imediato, né? Porque a lógica está numa lógica da descartabilidade, né? A lógica da descartabilidade é a lógica do seguinte, meu filho, cada um se vira, entendeu? Sobrevive quem conseguir. É isso, né? Essa é a fala do governo em relação à pandemia. Não precisa ter política pública específica, porque deixa a seleção natural funcionar. Quem morrer, morreu, entendeu? E quem conseguir criar resistência, criou e a vida continua. Essa é a lógica de funcionamento, é a lógica do imediato. Né? E claro que isso bate de frente com todo o debate ambiental e da educação ambiental, porque tem a perspectiva exatamente inversa, né? Se existe uma das características de todo pensamento ambiental, independente da sua perspectiva, né, é esse, de que é a perspectiva de criação do futuro, né, de deixar o mundo para gerações futuras, né, de pensar que gerações são essas que ficam para o mundo, né, do direito daquele que ainda está por vir, né, do direito das outras espécies que compartilham o planeta, é sempre uma referência a algo que é maior e para frente, né, para adiante no tempo. Né? E a lógica desse momento histórico é a inversa, é a lógica do total imediato, né? E também a lógica do consumo imediato, né? Então, que tem a outra característica marcante dessa fase do capitalismo, né? As mercadorias duram, né? Assim, o tempo médio de vida das mercadorias, 99% do que é produzido no mundo não dura 6 meses. Entendeu? Então, tudo é muito imediato, né? A vida é tudo imediata, né? E cada vez você precisa comprar mais para tentar se satisfazer de um vazio existencial, e quanto mais você compra, mais você trabalha, né, para poder comprar. Isso é um ciclo insano, né, e sem fim. Né? Bom, aí a colega perguntou a questão, né, e aí, né, os educadores ambientais, né, e o posicionamento. Eu acho que esse posicionamento público está muito fragilizado, né, porque por causa da falta do povo, entendeu? Sempre fui contra, eu particularmente, sempre fui contra a ideia de coletivos e redes de educação ambiental sem movimento social e sem sindicato, entendeu? Ou estar em diálogo com, né? Por quê? Porque dá esse vazio, né? Assim, na verdade, assim, eu vou traduzir isso num exemplo muito simples. Né? O Congresso só treme quando o MST, né, faz uma caravana e bate lá na porta. Né? Não existe caravana de educador ambiental para bater na porta do Congresso. E nem tem força para isso. Né? Então, assim, como diria o Allier, né, quando ele vai discutir o ecologismo dos pobres, né, o movimento social ele é ecológico não porque ele se afirma ecológico, é porque por ele ser uma luta que expressa as contradições do capitalismo, né, ele ser a negação do que está aí, ele é ecológico por definição. Então, o que define o MAB, o MST, entendeu? A galera dos povos tradicionais, etc., não é porque eles carregam uma bandeira, agora até assim, tem discursivamente incorporado o ambiental, né, assim, explicitamente, a bandeira da agroecologia tem aparecido, enfim, né, isso tem, né, já é mais constitutivo dos movimentos sociais, mas independente disso, né, a luta é uma luta antissistêmica, né? E enquanto a gente não andar de braços dados com esses movimentos, né, a nossa voz não tem ressonância pública. Né? É muito pequena, ela fica circunscrita em ambientes muito pequenos. Né? A adesão por, assim, você fala, a sua fala é coerente, legal e tal. Né? Mas, assim, não há, porque é isso, assim, né? O Congresso não vai funcionar, nem o Ministério, porque a minha fala é coerente, né? Ela funciona em torno de interesses, gente. São interesses econômicos, né? E você vê olhar a composição do Congresso, mais da metade do Congresso é formada por empresários, né?
Então, assim, não é uma questão de me botar lá na frente, eu botar a Michelle, eu botar o Mauro, fala lá para o congressista, né? Assim, poxa, não é isso, gente. Não é esse tipo não existe esse tipo de convencimento, né? O convencimento existe pelo processo prático, no embate prático, né? E para a gente ter ressonância pública, a gente precisa andar com esses que são aqueles que portam a negação da sociedade, né? Né? E a negação da sociedade, por que eu falo tanto nisso? Tem uma coisa que o Henrique Dussel, que para mim é um dos maiores intelectuais vivos, né? Assim, eu acho ele absolutamente genial, né? Ele não é muito conhecido no meio ambiental. Eu tenho até escrito bastante sobre ele com o César, né? Que é um brilhante intelectual lá do Sul, de Pelotas, para tentar trazer mais o Dussel para dentro da educação ambiental. Mas ele tem uma coisa, né, quando ele vai explicar o porquê que uma parte da teologia e do cristianismo se aproximou do marxismo, ele traz uma questão que é fantástica. Me permita muito rapidamente aqui, mas eu sei que já estourou o tempo, né? Mas ele diz o seguinte, né? Ora, o que é a vida humana, né? É isso, né? É esse movimento em que nós, na nossa atividade no mundo, nos constituímos coletivamente como humanidade, né? Organizamos a sociedade e somos individualmente em sociedade. Ora, uma sociedade que se organiza na negação dessa atividade criadora, que é isso que se fala, porque o capital nada mais é, quando a gente fala de expropriação, né, ela é a extração de um trabalho realizado. O trabalho é a atividade criativa do ser humano, né? Então, uma sociedade, né, que acumula riqueza com base na negação da atividade criativa humana, né, é uma sociedade que nega a vida, né? O capital é a não-vida, né? Então, uma sociedade que se organiza para destruir a vida é uma sociedade, né, fadada, né, à destruição ou da espécie ou a ela mesma, né? Então, esse é um elemento fundamental que os movimentos sociais nos ensinam isso. Então, falta isso, né? Por isso que os educadores ambientais falam, a gente fala muito por aí, todo mundo está falando muito, mas assim, são falas que não obtêm eco prático, porque não encarna a materialidade desses movimentos sociais, né? E aí a última questão que foi colocada, a questão econômica, sim, é fundamental, gente. Assim, por isso que eu não vejo, assim, eu acho que foi, ao longo do tempo, foi colocado um falso dilema na educação, nas teorias na educação, né, que é uma polarização burra, né, que foi criada assim, ou você discute as identidades ou você discute classe, né? Isso é uma idiotice total, entendeu? Porque o processo é da totalidade, né? As identidades se constituem numa sociedade de classe, entendeu? Então não é uma coisa ou outra coisa, é uma coisa na outra. Então, é evidente que eu não posso discutir os processos culturais, simbólicos, né, descolado da materialidade que se dá na dimensão econômica. E a economia não é só mercado, a economia é isso, é a forma como a gente cria nossos meios de existência e se organiza e distribui, né, isso que a gente cria materialmente e reproduz a existência humana, né? Isso é o processo econômico, né? Como isso se dá, e nisso daí se estabelecem essas significações, sentidos, né? O simbólico se constitui nessas relações, né? Não é fora dessas relações. Então, é fundamental a gente pensar nisso, né? Isso cada vez volta mais a aparecer, sabe? Eu tenho percebido, né? Então é isso, assim, eu não vou conseguir superar o patriarcado só porque eu denuncio o patriarcado, né? Eu preciso superar a sociedade, qualquer forma de sociedade em que a hierarquia ela é constitutiva, né? E que a subordinação da mulher foi decisiva para o padrão de acumulação lá no século XVI, XVII. E sem isso não existiria o capitalismo. Então, a subordinação da mulher foi uma exigência do padrão de acumulação. É isso, gente. Entendeu? Então, não vai se resolver no marco da própria sociedade que criou isso. Então, não, sabe? Então, é fundamental entender as relações disso que é chamado processo econômico com os processos identitários, com os processos simbólicos, né? E uma coisa, para mim, não pode ser pensada sem a outra. Então, não é uma questão de prioridade,
né? Assim, isso é melhor que aquilo, isso é mais importante que aquilo, né? Tudo é importante, gente, né? Agora, quando a gente fala assim, a determinação imaterial, é só no sentido de determinação. O que é uma determinação, né? Não é algo que é mais importante do que o resto, né? Quando a gente, no campo crítico, fala a determinação econômica, é no sentido assim, todo movimento subjetivo e simbólico, ele se dá numa materialidade, ele não se dá solto no espaço, entendeu? Se eu pedir para você dizer assim, pensa para mim sobre, sei lá, a árvore, né? Isso é uma materialidade, assim, o ato de pensar e significar a árvore, né, ela se dá em cima de uma materialidade concreta, que é a própria árvore e a possibilidade aí é social de você ter acesso àquela árvore, né? Então, é isso, né? Quando a gente falar que há uma determinação econômica, no sentido de que esses processos da vida material, isso tudo que a gente está aqui, esse computador, a luz, né, a água que você bebeu, o copo, onde você está pisando, isso tudo é a materialidade da existência, gente. Isso é constitutivo da nossa vida. O modo como isso é criado, distribuído, pensado, organizado, né, tem relação direta com o modo como significamos, sentimos, interpretamos, né? A gente não interpreta no vazio. A gente não interpreta a partir de nós mesmos, nós interpretamos na relação com algo que há, né? É isso que não pode ser perdido. Obrigado, Fred. A gente já, de fato, né, tá encerrando, mas eu vou me permitir, se você me permite, e o Efraim, que nos acompanha na assessoria técnica também, Silvio já perguntei, ele ainda não respondeu, mas acho que a gente pode ir mais um pouquinho, só para apresentar 3 questões, né, e aí a gente apresenta nossas considerações finais já na relação com essas questões, porque de algum modo, você já foi tratando algumas delas, é o que eu percebo. Então, aí a gente já faz um bate-papo assim, tá bom? Uhum. A Cat, que é do GPE, ela é da UFMT, Cat diz assim, né? Ela já fez uma pergunta antes, ela diz assim, como estreitar o relacionamento da academia com o povo? Como lidar com o academicismo? Então, de algum modo, tua fala já foi se debruçando sobre isso, aí é só fazer, digamos, o fecho, né? Uma outra pergunta, que é da professora Ana Lídia, e ela diz assim, professor, eu gostaria que você trabalhasse um pouco sobre a relação vivenciada por povos originários ou populações tradicionais, sejam indígenas, quilombolas, povos de terreiro, que lições podemos tirar dessas vivências, ou da vivência deles, para instalar uma outra possibilidade de relação com a natureza. E a última questão, que é do Ranier, ele diz assim, como encarar os objetivos do desenvolvimento sustentável, na medida em que muitas diretrizes da agenda global apresentam clara estratégia de ampliação da dominação da iniciativa privada sobre os bens naturais para sustentar o desenvolvimento econômico. Então, observe que as 3 questões, de algum modo, já foram tocadas, e aí eu queria que você pudesse se dirigir a elas e na sequência, já apresentar essas considerações finais, para que a gente processe o encerramento. Uhum, então, tá ótimo. Eu vou tentar ser bem breve, né? Eu acho pode que... até 9h, não tem problema, né? Vamos encerrar. Obrigado. Bom, o enfrentamento do academicismo, ele é necessário, né? Mas é isso, ele não pode ser feito, como eu acho que foi feito em certa medida, né, por uma negação da importância da academia, né? Então, é isso, a gente não pode relativizar os espaços, né, conquistados pela sociedade ao longo do tempo, né? Assim como a gente não pode desvalorizar, como eu ouvi muitas vezes na própria educação ambiental, desvalorizar a escola pública a ponto de quase que se botar em discussão se é válido trabalhar com escola, entendeu? Ou se de fato a escola tem que ser pública, se não era melhor privatizar. Isso, assim, quando se chega a esse ponto é porque, assim, o legítimo questionamento perdeu a medida da coisa, entendeu? Então, a crítica ao academicismo não é a crítica à academia, né?
A universidade é fundamental. O que a gente tem que fazer, né, é fazer a luta em defesa da universidade pública, é voltar a lutar pelo caráter público da universidade, né? E isso passa por exemplo, fomentar cursos, né, atividades, junto com os movimentos sociais que eles querem. Eles, ao contrário de muitas de nós, né, é muito interessado, né? Depois que a gente entra na universidade e vira doutor, a gente critica a universidade, né? É muito curioso isso, já ouvi isso algumas vezes. Mas repara o seguinte, como o movimento social ele quer ter o diálogo com a universidade, como é importante para eles. Essa acolhida a gente tem que fazer. Entendeu? Eu vi alguns movimentos de educação do campo, eu tive, aliás, recentemente numa live com a Márcia Bittencourt, aí da UFPA, né? E a gente estava conversando sobre isso, né? Você vai ver a história da educação do campo, ela é uma lição para a educação ambiental, né? Porque ela é a história disso, né? E se você for ver os maiores exemplos de aproximação dos movimentos sociais da universidade, foi através da educação do campo. Né? Os maiores exemplos que eu vi de entrada de MST, né, de via campesina, de quilombola, de indígena, de caiçara, né, de povos extrativistas variados, seringueiros e outros, né, em universidade, foi através de experiência de educação do campo, né, que efetivamente procurou garantir esse caráter público à universidade. O caráter público não é só a entrada pelos processos seletivos, é abrir para o povo. E o povo é esse, é aquele que está na condição subordinada na sociedade. Né? Então, esse movimento é decisivo, né? Porque é isso. Não adianta só fazer um embate teórico. Né? Ele é necessário, mas o embate teórico ele tem que vir acompanhado disso, né? Para a gente conquistar e conseguir realizar uma outra universidade, né? Estar mais próximo dos estudantes, recuperar o movimento estudantil, recuperar o movimento docente, entendeu? Eu acho que isso é vida para a universidade, né? Para a gente romper com um certo academicismo. Claro, sim, claro que eu não tenho ilusão de achar que a gente vai ter uma universidade 100% pública, não é isso. Né? Por quê? Porque essas contradições, esses embates de projetos de mundo, de sociedade, né, que está na sociedade, também está na universidade. Então, tem muita gente conservadora mesmo na universidade. Tem. Né? E também a gente precisa assumir isso. Né? E, claro, eles vão defender um outro projeto de universidade, enfim. E é isso aí, né? Mas é preciso colocar o debate teórico no debate das lutas sociais, entendeu? E entender que estão relacionados. Sobre os saberes tradicionais, né? Primeiro deixa eu falar do ODS, né? E desses documentos normativos. O grande problema desses documentos internacionais, que servem de referência, e muitas vezes a gente utiliza para legitimar, enfim, é que quando você lê só as intencionalidades, você vê muita afinidade, porque, claro, no campo das intencionalidades, né, são muito próximos, né, porque é isso, são leituras muito de um capitalismo humanizado. Então é isso, assim, estão lutando contra a fome, contra o analfabetismo, contra a ignorância e imbecilidade do que está aí na política, né, porque são preceitos, né, de um mínimo de entendimento da própria modernidade, assim, né, um mínimo de razoabilidade da discussão pública, de uma ética, né, normativa na sociedade, enfim. Então, qualquer coisa que ameace isso, né, cria uma aproximação, né, até discursiva. Mas a questão é a seguinte, o que a gente tem que fazer para não cair nas armadilhas, né, lembrando aí do Mauro, né, você tem que ler o documento inteiro e prestar atenção nas entrelinhas, entendeu? Porque a gente lê só assim, os enunciados, né, dos objetivos. Né? Eliminar, né, qualquer forma de violência contra a mulher, né, contra as crianças, que tá. Bom, você é a favor disso? Claro. Estou assinando embaixo. Mas aí o problema é o seguinte, é quando você lê a forma de organização disso, aí você vê que, na verdade, isso aí se dá para uma ideia, né, de privatização da escola pública, né, para uma ideia que é de reprodução de uma pedagogia tradicional, entendeu? De valorização, de uma transmissão de conhecimentos, enfim. Aí você vai ver que, na verdade, assim, é uma leitura humanizada do que já está aí, entendeu? Que, claro, estrategicamente é mais próximo do que os outros, né? Assim, não tem nem dúvida, né? Mas é preciso a distinção, e para isso é preciso fazer um mergulho mais analítico dos documentos
do que simplesmente, né, pegar os enunciados que são assim muito genéricos, né, e nesse sentido ninguém tem de grandes discordâncias, né? Então precisa mergulhar, porque é isso mesmo, os documentos internacionais são balizados por uma lógica liberal no sentido mais clássico da palavra, ou seja, disso, né, assim, um pensamento também moderno né, de pessoas com criticidade, com liberdade de escolha, né, com minimamente direitos garantidos, enfim. Né? Então, é preciso olhar com mais atenção os documentos, mergulhar para você conseguir entender que as estratégias pensadas para se alcançar aquilo ali não são compatíveis com as nossas estratégias, entendeu? Então, tem que sair do enunciado, resumidamente. E os saberes tradicionais eu deixei para o fim, né, porque eu realmente considero assim, absolutamente fundamental. Entendeu? Assim, meu último livro eu estou falando muito disso, muito. Né? Essa educação ambiental, questões de vida. Primeiro, assim, que eu me situo dentro disso, que as pessoas sempre tiveram essa curiosidade e pouco me perguntaram. Né? Assim, meus últimos 10, 15 anos eu trabalhei quase que estritamente com povos tradicionais. Entendeu? Basicamente quilombolas, pescadores artesanais, caiçaras, né? Extrativistas variados, né? Do litoral do Nordeste, principalmente esses. Né? Enfim, tem mais alguns outros grupos, mas assim, principalmente esses. E eu, pessoalmente, né, sou vinculado, né, a tradições africanas, né? Duas tradições africanas, assim, né? O próprio candomblé, que foi constituído no Brasil, né? De matriz africana, e o culto de Ifá, que é bastante africano, no sentido assim, manter ainda as tradições nigerianas, do povo iorubá, não só nigeriano, do povo iorubá, mas isso é universal na África como um todo. Então, assim, eu tenho uma ligação com tradições, né? E tenho trabalhado nos últimos tempos diretamente com tradições. Né? Tradição chinesa também, por outros motivos bem diferentes, mas também, né, tem uma ligação aí forte. Né? Então, eu diria para você o seguinte, assim, para mim, é um elemento, é um divisor de águas, na minha vida em particular, e entendo que a educação ambiental, para conseguir mostrar que é possível um outro mundo, precisa trazer esses povos para dentro de si. E precisa abrir um diálogo real. Né? E as pessoas que se denominam educadora ambiental, precisam vivenciar práticas tradicionais, gente. Precisam. Vocês precisam conhecer um quilombo, entendeu? Mas não é lá só para comer feijão e dançar jongo, não é isso, gente, porque isso aí fica um negócio meio performático, né? Entender a vida, o cotidiano, entender o porquê da valorização do saber ancestral, né? O porquê da relação com a terra ser constitutiva das próprias práticas culturais, do porquê que o sentido da produção material ele é comunal, entendeu? Ele é voltado para atendimento de necessidades, entendeu? E por que da valorização oral, entendeu? Por que da valorização da dança, né, do corpo, né? Por que as danças africanas elas são indígenas? Nesse ponto, elas são muito próximas. Né? Aliás, tem muita coisa próxima da nossa tradição indígena com as tradições africanas. Muita, assim, impressionante, como é muito similar. Para se reparar, todas essas danças são voltadas para o chão, do umbigo para o chão. Né? Diferente das danças europeias. Né? Porque tem a ver com esse elemento que eu falei da água. Eu não falei por acaso aquilo aí, não. Eu falei inspirado nisso que eu aprendi com as tradições. Assim, o sagrado está aqui. Quando eu piso na terra e marco o passo com a terra, eu estou reconhecendo que o primeiro ponto do sagrado é a própria terra, porque eu só existo porque piso na terra. Né? Africano bota a cabeça no chão, né? E a capoeira reproduz essa prática. Né? Porque é isso, tem um duplo sentido. Tem um primeiro que eu estou botando a cabeça no chão em respeito aos meus ancestrais, e aquele que é mais velho que me deu a honra de pisar no mesmo lugar que ele. Entendeu?
E segundo isso, eu estou agradecendo a terra, porque se eu estou ali jogando a capoeira, é porque há a terra. Então, é a terra que é a condição primeira para eu poder jogar a capoeira. Entendeu? Então, repara o seguinte, isso é de uma profundidade da importância da materialidade. Olha aí, né? As pessoas se dissociam, né, o espiritual do material. E eu, por exemplo, conversei com muito antropólogo que me falou isso, assim, por exemplo, para o indígena, não existe esse conceito de espírito descolado da matéria. Para ele, assim, não há essa definição possível. Eles acham estranha essa ideia de algo fora, entendeu? Não que não exista outra dimensão para o indígena, não é isso, mas é reconhecer que o sagrado começa daqui mesmo, é o nosso corpo, entendeu? É a terra, é a relação com a terra, é quando eu abraço a Marilena, entendeu? Isso é o sagrado, esse é o primeiro ponto do sagrado, gente. Né? Então, se existe uma coisa que eu aprendi com todas essas tradições, nesse ponto, todas elas se aproximam, é exatamente esse, né? De que o sagrado está aqui. Entendeu? E de que a gente precisa se relacionar com o mundo e pode se relacionar com o mundo de uma forma comunal e ser feliz. Né? Porque a felicidade está exatamente na vida comunal. Entendeu? Então, as tradições ensinam muita coisa. Né? Ensinam isso, por exemplo, do saber que a gente estava falando. Né? Porque não é a titulação que garante sabedoria. Né? Então, quantas vezes eu conversei com pessoas mais velhas aqui na África, eu tive a oportunidade de ir à África, que não tem escolaridade, né? Mas que tem uma enorme sabedoria, né? E a forma como eles transmitem isso, né? Que é sutil, tem mil sutilezas, assim, que isso ficaria para um outro papo para a gente, entendeu? Então, é um aprendizado extraordinário, sabe? Assim, desenvolve a nossa capacidade de escuta, desenvolve a nossa humildade, sabe? Assim, a gente entende a nossa pequenez, né? Como nós somos grandiosamente na nossa pequenez, né? Na nossa finitude, né? Então, eu diria que o saber tradicional ele é uma base, os saberes tradicionais, né? Indígena, quilombola, africano, né? E por aí vai, é uma base fundamental, né? Para o nosso fazer em educação ambiental, né? E para isso, para a gente ter a convicção, e hoje eu tenho mais convicção do que eu tinha, né, de que é possível sim, né, se relacionar com o mundo de uma outra forma. E é possível sim ser humano de uma outra forma, né, ser um outro tipo de humano, né, melhor dizendo. Então é isso, gente. Eu deixo esse, né, e eu sei que é difícil, viu, assim, porque é isso, né, as intolerâncias estão aí, né, e cada vez mais forte, né? Cada vez mais forte. Você falar que você, né? Isso que eu falei, tem pessoas que ficam chocadas, né? Assim, pô, você assume tradições africanas, né? Tradições negras, né? Essa coisa do demônio, né? Enfim, coisas piores até do que esse tipo de julgamento, né? Esse indígena, isso é coisa primitiva, né? Coisa arcaica, né? Então, assim, até isso é difícil no nosso país hoje em dia. Até isso é difícil, né? Onde um conservadorismo raivoso impera e que você falar que você se inspira no xamanismo, né? Que você se inspira, né? Numa relação de culto à lua, né? De culto, né? À natureza como um todo, por meio de alguma tradição dessa, nossa senhora, né? Você já vai pagar uma conta grande só em cima disso. Então, a gente precisa se assumir nesse lugar, né? E eu não tenho problema nenhum, né? Então, mas eu sei que não é simples, não é simples, né? E as pessoas se assustam com isso, né? Mas a gente tem que trazer, tem que lutar por isso sempre, né? E eu digo com toda a tranquilidade, hoje eu sou um ser humano muito melhor graças a esses povos tradicionais, e graças a todos esses, né, que estão nessa condição de subordinado e explorado no capitalismo, que me ensinaram, né, e que me permitiram chegar onde eu cheguei. Né? Então, é uma gratidão que eu tenho, né, à vida por ter me permitido ter esse percurso que eu tive. Né? E falo sem nenhuma falsa modéstia, né? Essa coisa assim. Então, hoje, se eu assumo um lugar, né, de referência na educação ambiental, né, é por causa deles, né? Assim, porque eu não seria o que eu sou sem eles. É isso, né?
eu tenho absoluta consciência disso, absoluta, entendeu? Assim, então, e a gente precisa assumir isso, sabe, como educador, todos nós, né? E isso certamente eu devo, aí particularmente, nas minhas práticas africanas, né? Em que eu, né, assim, quando a gente começa nas tradições africanas, né, assim, aprender, começa sentando no chão, entendeu? A comer em cima de esteira, né? E isso é uma lição de humildade que é muito bacana, sabe? Assim, é muito bacana, sabe? Assim, a minha iniciação, por exemplo, eu estou esticando, né? Mas rapidinho. A minha iniciação no candomblé, eu sou um filho de Oxalá, né? Eu fiz minha iniciação com uma pessoa que é gari, né? E no começo, assim, ela um pouco preocupada, assim, tímida, né? A coisa do encarna o subordinado, né? A menina negra, né? Gari, como, né? Gari trabalha com limpeza urbana, né? Não sei o nome que chama, né? Cada estado tem. E ela, assim, né? Muito tímida, fechada, assim, né? Eu, né? Uma pessoa de prestígio e tal. E eu te digo assim, olha, foi um mês que eu fiquei ali dentro, nisso, né? Em condição de igualdade real, né? A gente comia junto, a gente dormia em esteira junto, no mesmo quarto, a gente fazia as coisas juntos, né? A gente limpava junto, a gente cuidava junto, né? Fazia o alimento junto. E, então, essa experiência de fazer junto, né, cada um na sua função profissional, mas ali numa condição realmente que o outro é igual a você, isso não tem nada que substitua essa experiência, entendeu? Então, a gente aprende essa humildade nisso, né, vivendo com essas experiências nas tradições, né? Então é isso, gente. Assim, já me estendi demais, né? Eu queria agradecer de novo, né? Sempre é muito bom, tá? A Marilena já me propiciou inúmeros momentos desses aí no Pará, né? Assim, foram muitas vezes mesmo. E às vezes a distância atrapalha um pouquinho, né? Às vezes não dá para aceitar porque é um bate-volta que eu teria que fazer e às vezes os voos não são tão compatíveis assim. Né? Mas, enfim, né? Sempre é um prazer e é um prazer estar conversando com vocês. E é isso, só tenho a agradecer a todos por terem também aturado aí 2 horas. Imagina, professor Dr. Carlos Frederico Loureiro, eu morro de orgulho de ser sua irmã, sabia? Muito obrigada. É sempre de verdade, uma emoção, um prazer renovado te ouvir e conseguir revigorar não só discussões teóricas, mas irmandade, né? Acho que é disso que a gente fala quando pensa uma outra possibilidade de existência material, né? Mas que tenha por base esses cruzamentos de vida, de subjetividade e de carinho, de fraternidade. Então, assim, eu, em geral, costumo dizer que eu sou muito feliz, porque eu tenho pessoas que, ao longo da vida, me constituíram, né, na relação com a formação teórica, mas, ao lado disso, como pessoa, né, foram também importantes na vida, nesse diálogo, né, com a construção de uma ontologia que, né, de fato, nos remeta a uma outra visão de natureza, visão de ser humano. E, assim, é de fato um momento de muita emoção, né, e de muito prazer. Acho que o NAIA é muito feliz nesse sentido, é uma casa de produção de ciência, de rigor teórico, metodológico, que se abre à compreensão da vida amazônica, da sua complexidade, das suas relações. E acho que é assim que a gente vai superando as nossas crises, as nossas dificuldades. Então, assim, muito obrigado, viu? Acho que todo mundo está muito feliz com a tua presença e que ela, conforme disse o Silvio, consiga se ampliar, né? Que a gente consiga, para o próximo ano, fazer um evento presencial. Eu já estou prometendo isso a todo mundo. Imagina o tamanho desse encontro, Fred, que nós vamos fazer. A gente faz, né?
Ludetana não está aqui conosco, mas está, porque ela está sempre, né? Assim, então já sabe que a luta é megalomaníaca e a gente vai fazer um encontro enorme com todos os amigos, com as figuras mais renomadas da educação ambiental e para além da construção teórica, né, do ser referência, né, sujeitos da vida, sujeitos que nos completam e que nos conformam, né, que nos ajudam na caminhada. Obrigado, querido. Obrigado, gente. Obrigada a todos que estão conosco. Desculpa esse finalzinho, né? A gente quase só nós dois, assim, mas é para todos, porque essa é a construção de uma outra perspectiva de formulação de ciência que se relaciona com a vida, com as emoções, com o olhar para o outro que te conforma, né? que te produz também, que te refaz. Obrigada, Fred. Obrigado, professor Silvio, que esteve conosco na condução dos trabalhos desde o início, ao Efraim, que nos acompanha, a todo o povo do Jean, que ficou aí nessa bateria de suporte, de mandando as coisas. E vamos seguir, né? Continuamos juntos no evento, temos programação até dezembro, e para o ano que vem, 2021, um grande encontro de todos nós. Obrigada, Fred. Muito obrigada. Obrigada a todos, e a gente encerra nosso evento, nossa reunião de hoje, agradecendo novamente, desejando sucesso na continuidade das nossas caminhadas e do nosso evento aqui. Obrigada a todos, queridos. Obrigado.